Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada. O Senhor Jesus, acompanhado dos seus apóstolos, se dirigiu à região das cidades de Tiro e Sidom, localizadas onde hoje é o Líbano. Elas ficam 48 quilômetros de distância uma da outra. E uma grande multidão acompanhava o Senhor Jesus. Por onde quer que o Senhor Jesus passasse, o poder de Deus se manifestava, e todos aqueles que vinham à sua presença, movidos pela fé, todos aqueles que o buscavam, eram agraciados. Aquilo que era impossível para os homens se tornava possível, porque Jesus é o Senhor dos impossíveis. Na presença dele, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados, até mesmo mortos ressuscitavam, lunáticos eram restaurados à lucidez. Por isso as pessoas vinham de todos os lugares para ouvir a sua palavra, para receber o seu toque, porque quando ele toca, a vida da pessoa jamais é a mesma. E eu profetizo que hoje ele vai tocar a tua vida e mudar a tua história. A própria história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E eu te garanto uma coisa: depois de Cristo a tua vida jamais será a mesma, porque ele nos transforma. E essa transformação é gradativa e eterna. E é uma transformação das trevas para a luz, da maldição para a bênção, da condenação para a vida eterna. E a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O mesmo Jesus que operou no passado pode operar hoje na tua vida. Ele quer que você o conheça como um Deus pessoal. O milagre que ele faz na vida de terceiros edifica a tua fé. Mas para que ele seja o teu Deus, você precisa ter experiências com ele. Jó teve uma experiência com Deus e ele disse: ainda que a minha carne seja comida, mesmo só em pele, mesmo só ali na carne sem pele, eu verei a Deus e verei com os meus próprios olhos, eu e não outro. Então Deus quer que você tenha uma experiência com ele. Ele quer ser o teu Deus, teu Pai e amigo. Que você tenha uma intimidade com ele, não apenas dentro do templo, mas na tua casa, no teu trabalho. Muitas vezes o Espírito Santo fala comigo, me quebranta, me renova na casa, quando eu estou lavando louça, quando eu estou no trabalho, quando eu estou caminhando pela rua. Porque ele não se limita a paredes de templo. O nosso Deus não é uma religião. O nosso Deus é uma pessoa que tem sentimentos, que quer se revelar a você, quer ser teu amigo, teu conselheiro, teu incentivador. Quantas vezes eu desanimado pensei em desistir e o Espírito Santo vinha e falava comigo: não desanima, eu sou contigo, vai dar certo, levanta e segue em frente.
e eu seguia. Então as multidões seguiam o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que surgiu no meio da multidão uma mulher, uma mãe. E a coisa mais preciosa para um pai, para uma mãe, é o filho. Se o pai ama e se dedica muito mais à mãe, às vezes o pai até pode falhar. As estatísticas mostram isso. O casal não dá certo, separa, vai um para um lado, mas geralmente quem fica com os filhos é a mãe. Geralmente quem faz das tripas o coração para proteger, para prover, para cuidar, para educar é a mãe. Há exceções. E a Bíblia diz que havia nessa região uma mãe que estava sofrendo, não com um problema que atingia a sua carne, o seu físico, mas atingia a sua filha. E o pai, uma mãe, quando vê um filho sofrendo, sofre junto. Você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza, se você vê o teu filho sofrendo, se você pudesse, você trocaria de lugar, você sofreria sem pensar duas vezes, porque ver um filho sofrendo te machuca mais do que se fosse com você. Tem pessoas que ainda dizem, faz comigo, mas não faz com meu filho. Sim ou não? E essa mulher estava sofrendo, porque a sua filha, a quem ela amava, estava sofrendo horrivelmente, diz a palavra, vítima de espíritos malignos. Ela fazia parte de um povo que estava debaixo de uma maldição. A Bíblia diz que após o dilúvio, Noé, sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, desceram da arca e plantaram uma vinha, colheram o fruto da vinha e produziram o vinho. E Noé bebeu além da conta e ficou embriagado. E a pessoa que se embriaga perde a razão, a lucidez, faz coisas que no seu normal não faria. Você já viu alguém que bebe e fica transformado? É outra pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho, aonde há destruição, mas enchei-vos do Espírito. Deus nos quer sóbrios para viver as suas promessas. A pessoa que se entrega à bebida, aos vícios, ela perde a razão. E muitas vezes, quando perdemos a lucidez, até mesmo quando nos irritamos, em uma fração de segundo sem pensar, podemos fazer coisas que, embora venhamos nos arrepender, as consequências permanecerão. Quem aqui já se irritou e sem pensar proferiu uma palavra e machucou o coração de alguém? Uma vez eu ministrava em Viamão, um senhor me procurou pedindo oração. Ele disse, pastor, a minha família está destruída. Eu perguntei o que houve. Ele disse, em um momento, sem pensar, eu me irritei e disse uma palavra para minha esposa, e por conta de uma palavra, ela pegou aquilo que era dela e saiu de casa, e agora eu estou sofrendo com a minha família destruída. Então, quando Noé bebeu, ele ficou embriagado, e embriagado, ele se despiu, ficando nu. E quando ele estava nu, o seu filho Cã
o viu, e ao invés de honrar o seu pai e cobri-lo, levá-lo para dentro de casa, para protegê-lo dos perigos, a Bíblia diz que ele zombou da nudez do pai, ele desonrou o pai. O primeiro mandamento de Deus com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Tem muito jovem morrendo antes do tempo, porque tem desobedecido a pai e mãe. Então, ele riu, e contou para os irmãos, Sem e Jafé. E Sem e Jafé foram até o pai, cobriram o rosto, levaram o pai para dentro de casa, o cobriram para protegê-lo e honrá-lo. Quando passou o efeito do vinho, ele, naquela ressaca, volta a si e pergunta: o que aconteceu? Como que eu vim parar aqui? Aí os irmãos disseram: nós o encontramos jogado nas gramas. O Senhor estava nu. Cã nos diz que o Senhor estava nessa situação. Ele chegou rindo. Então ele lembra do que aconteceu e fica tomado de raiva. Por isso que a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você é humano, você pode se irar, mas você não deve agir movido pela ira, porque as tuas atitudes em momento de ira podem gerar consequências de dor e destruição que permanecerão por muito tempo. Então ele fica irado. Cã fez isso comigo? Então ele chama Cã, e lá em Gênesis 9, 27, olha o que está escrito. Gênesis 9, 25. Ele lança uma palavra de maldição sobre a descendência de Cã, sobre os filhos, sobre as gerações posteriores de Cã. Ele diz: maldito seja Canaã. Aqui ele estava falando aos filhos, aos netos, aos bisnetos, aqueles que viriam a partir de Cã. E ele tinha uma legalidade. A Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Se você está em obediência na presença de Deus, podem te amaldiçoar, podem fazer trabalho de feitiçaria, colocar o teu nome na boca do sapo. Maior é aquele que habita em ti do que aquele que está no mundo. Mas se você estiver em desobediência, dando legalidade, então se cuida, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu já disse, uma vez uma pessoa manifesta com um espírito maligno. O pastor perguntou: o que você ganhou para agir na vida dessa pessoa? O demônio disse: eu não ganhei nenhum trabalho, eu não preciso de trabalho para agir e destruir a vida dele. A desobediência dele, a palavra daquele lá de cima, me dá mais legalidade para agir do que qualquer trabalho que possa ser feito. Cã deu legalidade, ele desonrou o pai. E o pai, em um momento de ira, o chama e amaldiçoa a sua descendência, dizendo, em Gênesis 9, 25, maldito seja Canaã, servo ou escravo, de escravo seja para seus irmãos. Algumas traduções, servo dos servos dos seus irmãos seja. E disse mais: benditos seja o Senhor, o Deus de Sem,
seja Canaã por servo. Então, anos se passam, e os descendentes de Cã, que estavam debaixo da maldição proferida por Noé, edificam as cidades de Tiro e Sidom. Essa mulher, que estava com uma filha, sofrendo vítima de espíritos malignos, era descendente de Cã. Havia uma maldição sobre a vida dela. Ela fazia parte de um povo que não conhecia a Deus. Ela servia a deuses estranhos, enganosos, como todo o povo daquela região. Era uma região de trevas, mas o Senhor da luz estava passando naquele lugar. Jesus disse em João 12:46: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aquela mulher tinha uma maldição. Talvez você não faz parte do povo que está na luz da presença de Deus. Talvez você sente que há uma atuação maligna na tua vida, há uma amarração, nada dá certo, você dá um passo para frente e dois para trás. Você sente que tem algo de errado. Aquela mulher estava sofrendo com uma filha, vítima de demônios. Ela procurou médicos, ela procurou líderes religiosos, mas ninguém conseguiu solucionar o problema. Então ela ouve de Jesus. Alguém planta no coração dela a semente da fé. Jesus está passando. Quem é Jesus? Então alguém ministra para ela: Jesus é Deus entre os homens. Jesus é o Salvador. Ele cura enfermidades incuráveis. Ele dá visão a cegos, purifica leprosos, ressuscita mortos. Aquilo que é impossível para o homem é possível quando se crê em Jesus. E ela creu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Glória a Deus que você está aqui hoje ouvindo a palavra, que é espírito e vida, a palavra que gera fé. Deus disse para Israel no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra de Deus alimenta a tua fé. Quantas vezes eu vim ao culto desanimado, entristecido, frustrado, me sentindo derrotado, e eu fui ministrado pelo Espírito e pela palavra, e eu que cheguei me arrastando, saí renovado, fortalecido, porque Deus age através da palavra. Essa mulher ouviu e creu, e diante da fé, a Bíblia diz que ela foi ao encontro de Jesus, lá em Mateus 15, do 21 ao 28, ela creu, e ela foi ao encontro de Jesus. Se você está aqui, é porque você ouviu daquilo que o Senhor Jesus tem feito e pode fazer. Se você está aqui, é porque tem fé no teu coração. Você só precisa ativar essa fé, usar essa fé, e o milagre que você precisa vai acontecer. Ela começou a seguir Jesus e clamar. Ela dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, mas não parou e nem a atendeu. Jesus sabia quem ela era e o problema que ela enfrentava, mas não lhe atendeu de imediato. Muitas vezes Deus opera de uma forma imediata. Você ora, ou você recebe a oração, e o milagre acontece, a cura vem, a porta abre, a restauração flui. Mas muitas vezes Deus permite que você precise perseverar, para que o processo te amadureça, para que a tua fé seja aperfeiçoada. Então os discípulos ficaram incomodados,
porque ela não parava de clamar, ela perseverava, ela insistia. Quem crê não desiste, não desanima, não para, mas continua. Se você tem certeza que em Deus está a tua vitória, você vai perseverar. Você não vai desanimar. Tem pessoa que começa bem, ela vem um dia, ela vem dois, se nada acontece, ela vira as costas, abandona a fé. A palavra de Deus diz em Hebreus: se alguém retroceder, nele não se compraz o meu espírito. Deus se alegra naquele que persevera. Eu gosto muito do Salmo 126, versículo 6. Movido pelo Espírito, ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os frutos na mão. Muitas vezes você tem que perseverar, lançando as sementes no Senhor, com lágrimas, na dor, na solidão, mas uma certeza vem: os frutos virão. Então, ela perseverou. Persevere, meu irmão. Ela clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Pedro olha para Tiago, Tiago olha para João e diz: fala você. Não, fala você. Não, eu de novo. Daí um dos discípulos vai lá e diz: mestre, despede essa mulher, pede para ela ir embora. Eu já não aguento mais os gritos dela. Ela vem lá de Tiro gritando: nós estamos chegando em Sidom. Eu já estou quase surdo, Senhor. Faz alguma coisa, pede para ela ir embora. E nesse meio tempo em que Jesus para conversar com os apóstolos, ela chega. E a Bíblia diz que na presença de Jesus, ela se lança aos seus pés, rendida, quebrantada. Quando você se ajoelha, antigamente, quando um rei era vencido, ele se ajoelhava. Quando você se ajoelha, você está mostrando que você não está oferecendo resistência, você está rendido, você não vai resistir, você não vai contrariar, você se mostra submisso àquele diante de quem você está. E ela, que estava parte de um povo amaldiçoado, ela que não era herdeira da promessa de Deus a Abraão, não era judia, porque Jesus disse: eu fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, primeiramente ele veio para os judeus, depois os judeus o rejeitaram e a salvação se estendeu aos gentios, aos não judeus, dos quais nós fazemos parte, e glória a Deus por isso. Então ela chega e ela se prostra aos pés do Senhor Jesus. E quando ela se prostra, ela está dizendo: o Senhor é o filho de Davi. O Senhor não é um homem, o Senhor não é um líder religioso. O Senhor é aquele de quem fala as Escrituras, que viria para libertar o homem do poder das trevas. O Senhor é o Deus Emanuel, aquele de quem falam as promessas. E eu me rendo a Ti, eu me submeto à Tua autoridade, ao Teu senhorio. Eu não ofereço resistência. O Senhor é o meu Senhor, o meu Deus. A minha fé está em Ti. Tem misericórdia de mim. E Jesus diz: não é bom tirar o pão, a bênção dos filhos, para dá-los aos cães. Mas ela era tão humilde. Jesus estava provando o coração dela. Jesus queria que ela revelasse a fé e a humildade que ela tinha no coração, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele não resiste àquele que tem um coração quebrantado e contrito. As vezes que eu mais me encho da presença do Senhor é quando eu mais me humilho, é quando eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu sou pó, eu sou pequeno, eu sou falho, eu preciso de Ti, me ajuda. Aí é que eu sinto o Espírito da graça vindo e me enchendo, me renovando, me fortalecendo.
Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É porque na minha fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. Então, ela prostrada: Senhor, tem misericórdia. A minha filha, eu preciso de um milagre, eu preciso da tua ajuda. Eu sei que o Senhor pode. Ela foi movida pela fé, ela tinha certeza que Jesus podia o que os homens não tinham podido. E quando Jesus diz: não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-los aos cães, ela diz: mas também os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, Senhor, basta uma palavra do Senhor sobre a minha vida, e a minha filha vai ser liberta, a minha família vai ser restaurada, a minha vida vai ser transformada para sempre. Basta uma palavra. É essa fé que você tem que ter. Você tem que ouvir, e quando o Senhor falar contigo, num trecho da mensagem, quando Ele lançar uma palavra, você diz: é para mim, eu recebo, toma como realidade, veja como algo real, mesmo que ainda não esteja de forma física. A fé é certeza daquilo que os teus olhos não veem. Então veja os teus projetos realizados na palavra. Veja a porta do emprego aberta, veja a tua família restaurada, veja a cura, veja a salvação, veja a restauração, veja o que Deus tem colocado no teu coração como uma realidade, mesmo que fisicamente ainda esteja no futuro. Fé é isso, a certeza do que você espera, e a convicção daquilo que os teus olhos ainda não veem. Eu não vejo hoje, eu não sei aonde que está a porta, eu não sei de onde vai vir a provisão, mas eu sei que na hora certa a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, eu vou dar a volta por cima. Essa luta é só o meu testemunho de vitória de amanhã. Então ela se rendeu a Jesus: Mestre, Senhor, Tu és o filho de Davi, Tu és o Deus entre os homens, ajuda minha filha. E Jesus, admirado, diz: nem mesmo em Israel, entre os descendentes de Abraão, eu encontrei fé semelhante à fé dessa mulher. Mesmo ela não fazendo parte da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, que eram os herdeiros legítimos da promessa, pela fé a maldição foi quebrada, e ela se tornou filha e herdeira de Deus, de tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Quando ela creu e se rendeu a Jesus, a maldição foi quebrada, e as promessas de Deus a Abraão passaram a estar sobre a vida dela. É isso que acontece quando você entrega a tua vida para Jesus. Todas as maldições que talvez agiram na tua família, talvez o teu pai se separou 2, 3 vezes, teve 4 esposas, 3 filhos em cada relação, e essa maldição estava sobre a tua vida. Mas quando você se rende a Jesus, as maldições são quebradas. Talvez na tua casa, o teu pai, o teu avô morreu de câncer, e talvez havia algo vindo sobre a tua vida, mas todas as maldições são quebradas. Tudo aquilo que vem das trevas é cancelado, porque a fé quebra o jugo. Tudo aquilo que o diabo preparou para agir e destruir a tua vida é quebrado. A Bíblia diz em Romanos 8, 1 e 2: agora, pois, aqueles que estão em Cristo Jesus já não estão debaixo da condenação da lei, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei e da maldição. Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, não é a Pedro, não é a Jorge, não é a Antônio, não é a Pará, não é o Exu, não é a Pombagira, é a Jesus. A palavra de Deus diz: não há nenhum nome entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. O nome é Jesus, o único nome que pode te ligar a Deus, o único nome que você orando, dizendo: Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e te peço. Deus vai dizer: em nome de quem? Maria não é intermediário.
Pedro? Muito menos. Exu, Tiriri? Muito menos. Maria Golão? Também não. Bará? Não. Em nome de Jesus, quando você entra diante do trono da graça, no nome de Jesus, aquele que está sentado no trono, levanta, inclina os ouvidos, estende as mãos para te abençoar. Então a filha daquela mulher foi liberta, aquela família foi abençoada. Eu quero te dizer, entrega a tua vida a Jesus Cristo, não é a uma religião, a uma denominação, mas entrega a tua vida para Jesus, se submeta à palavra de Deus, deixa Ele te transformar. E você vai ver que tudo aquilo que era para dar errado vai começar a dar certo. As lutas de hoje vão ser um testemunho de vitória de amanhã. Porque o cuidado de Deus vai estar sobre você. Aonde havia trevas vai haver luz. A vida daquela mulher foi abençoada. O lar dela, que era de tristeza, de tormento, se tornou um pedacinho do céu. Ela passou a ser uma pregoeira da justiça. Ela passou a transmitir a mensagem da fé. Sabe o que aconteceu na minha casa? A minha filha estava morrendo, endemoniada, mas eu tive um encontro com Jesus. Eu me prostrei aos seus pés, Ele libertou a minha filha, Ele transformou a minha família. E ela foi transmitindo a fé. Além de ser abençoado, Deus quer que você seja instrumento de salvação. Que você, com o testemunho de vida, com aquilo que Ele vai fazer na tua vida, você alcance os teus familiares, os teus colegas de trabalho, os teus vizinhos. A Bíblia diz que você é a luz do mundo e o sal da terra. Você é a carta viva do Senhor. Você tem o Espírito Santo e uma palavra viva. É através de você que o mundo vai conhecer o Deus vivo. As pessoas vão olhar e vão dizer para você: eu te conheço. Você era o Zé da cachaça. Quantas vezes eu passei na esquina lá do bar, você estava jogado lá, cheio de vômito. A tua mulher vivia reclamando que faltavam as coisas em casa, gastava todo o dinheiro com cachaça, vivia jogando, brigando, cheio de talho. E agora você é uma nova criatura. É visível a transformação, o casamento destruído. Hoje a família é unida. Só de olhar se vê a restauração, a presença de Deus. E você vai ser instrumento para salvar muitas vidas. Eu quero orar com você, se coloque em pé. Eu quero usar a fé. Porque esse mesmo Jesus que libertou a filha dessa mulher cananeia, que estava debaixo da maldição, liberou uma palavra da qual eu me apropriei. Jesus disse: aquele que crer em mim, no meu nome, fará os mesmos milagres que eu fiz, e ainda outros maiores, porque eu vou para junto do meu Pai, e do meu trono eu enviarei o meu Espírito, que vai habitar naquele que crê. E quando esse que crê usar a fé e a autoridade no nome de Jesus, é como se eu estivesse, os milagres vão acontecer, os grilhões vão se romper, as portas vão se abrir, as trevas vão ter que retroceder. E esse momento é momento de batalha espiritual, é momento de guerra. Então eu te convido a fechar os teus olhos.